Olá, graça e paz, tudo bem? Estamos de volta para mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. E para você que está chegando agora e não me conhece, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente estamos produzindo conteúdos para auxiliar os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. E hoje no projeto Auxílio ao Mestre, nós vamos estudar a lição de número 9, Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Leitura bíblica está em Atos capítulo 20, versos 17 ao 34. Dimilo mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Senão, o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos para si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante estes 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, recomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Na lição de hoje, nós vamos compreender que Paulo dedicou muito tempo ao ensino. Seu objetivo, meu amado, era formar obreiros qualificados e capacitados para a obra de Deus. Naquela região em Éfeso, ele fundou muitas igrejas, descobriu novos talentos, formou, capacitou e delegou autoridade a homens que estariam à frente da obra de Deus. Chegava o tempo agora de Paulo se retirar. Depois de um trabalho árduo de aproximadamente 3 anos naquela região, ele manda chamar todos os presbíteros ou bispos, ou anciãos ali em Mileto. E dali Paulo fala que eles não mais veriam o rosto de Paulo. Paulo sabia aquilo que o estava aguardando, que era prisão, açoites e sofrimento, que ele não mais veria.
mas ele falou para eles, advertiu-os acerca das dificuldades no ministério, do que iria acontecer, mas também falou com eles que ele sempre foi reto, íntegro, que ele não cobiçou o ouro, a prata, nem a veste, e tudo que ele tinha foi fruto da mão do trabalho. Então Paulo estava dizendo que ele abriu mão de tudo para pregar o reino de Deus. E é isso que nós vamos aprender hoje. Como Paulo tratava essas pessoas vocacionadas, como ele criava um ambiente favorável para que novos líderes surgissem ali. E o que eu admiro em Paulo é que em momento nenhum ele se sentia ameaçado quando um dos seus liderados ou vocacionados se destacavam no ministério. É sobre isso que nós estaremos estudando na lição de hoje. Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. Como nós já comentamos, Paulo ficou nesta região aproximadamente 3 anos. Ali ele dedicou muito tempo ao estudo, trabalhava de dia, trabalhava de noite, mas ele não abriu mão do ministério, que era o ministério de ensinar. Então, Éfeso ele foi um ponto de partida para Paulo formar muitos obreiros naquela região e deixar ali obreiros maduros, qualificados e capacitados para liderarem a igreja. O ponto de partida. Paulo havia dedicado 3 anos de intenso trabalho e preparo de novos obreiros em Éfeso, antes de ir embora. Muitos desses já eram presbíteros e lideravam as igrejas nesta região. Antes de seguir em direção a Jerusalém, ele decidiu reunir a todos em Mileto e de lá dar-lhes as últimas instruções ministeriais. Nesta ocasião, ele fortaleceu a fé destes obreiros e fez sérias advertências acerca dos desafios pelos quais todos haveriam de passar. A partir de Mileto, na verdade, Paulo reuniu todos aí nesta cidade para que ele pudesse trazer a última palavra. Foram 3 anos, irmãos, vamos dizer assim, foi um curso intensivo de manhã, de tarde e de noite. 3 anos dedicado de muito trabalho, de muita dedicação e empenho da parte do apóstolo em formar ali, ou vamos dizer assim, Paulo criou um ambiente favorável para que surgissem novos líderes, porque o grande líder não é aquele que faz tudo, irmão. Um líder bem-sucedido é aquele que aprende a delegar autoridade, que qualifica, capacita e delega autoridade àqueles que estão juntos a ele. E assim fez Paulo durante esses 3 anos em Éfeso. E quando ele estava para sair, meu amado, muitos desses eram presbíteros, ancião ou bispo, depende da forma como algumas instituições chamam, mas era a mesma coisa. Então eram obreiros já maduros, preparados, treinados pelo apóstolo Paulo. E antes de seguir na direção, meu amado, de Jerusalém e não mais voltar, Paulo primeiro ele reforça a fé destes obreiros quanto à chamada, à vocação, mas faz também advertência, semelhante ao que Jesus fez com os apóstolos, que fosse por todo mundo e pregasse o evangelho, mas que estivessem preparados para lidar com as adversidades. Então, Paulo fala também das dificuldades acerca do ministério, que dali naquele meio surgiriam pessoas que iriam querer deturpar a sã doutrina. Então, Paulo estava fortalecendo a fé e preparando-os para aquilo que viria depois. Enquanto estava com eles, Paulo poderia refutar, proteger e defender a igreja. Mas agora, com a ausência dele, o Espírito Santo iria capacitar estes homens para desempenhar o papel de liderança e refutar as heresias. Paulo e o despertamento de novas vocações. Paulo foi um verdadeiro descobridor de novos talentos. Ele conseguia despertar nas pessoas o que de melhor havia nelas. Sua liderança foi um modelo de dedicação,
zelo e amor pela causa do reino de Deus. Ele não teve a pretensão de ser o mais renomado líder do seu tempo. Seu foco era investir em pessoas e torná-las aptas para o glorioso serviço no reino de Deus. Em tempos que nós vivemos aí de ostentação, em que muitos buscam somente a glória do ministério, nós vemos da parte de Paulo um exemplo a ser observado. Paulo ele foi um verdadeiro descobridor de talentos. Nós falamos isso na lição anterior, que ele foi influenciado pela visão de Barnabé, que descobriu Paulo, que descobriu Marcos, que é o escritor do Evangelho de Marcos, e ele foi influenciado por aquela visão. Ele descobriu talentos, Timóteo, Tito, Áquila, Priscila, Epafrodito e várias outras pessoas que somavam com Paulo no ministério. A liderança de Paulo, irmãos, ela era uma liderança contagiante, porque ele era dedicado, irmãos. Ele deixou de receber dízimos e ofertas e trabalhava durante o dia construindo tendas e à noite estava pastoreando, dirigindo a igreja, ensinando, doutrinando. Então o zelo, o amor, a abnegação de Paulo pela causa do reino de Deus despertava nestas pessoas o desejo de elas também darem o melhor de si. Ou seja, o discipulando, aquela pessoa que está sendo discipulada, o referencial dele é o discípulo, é aquele que é o mestre, é aquele que o está orientando. E eles pegaram a visão de Paulo de dedicação, e Paulo ele conseguia despertar em cada pessoa o que cada pessoa tinha de melhor. Esse é um desafio de ser um grande líder, que lida com pessoas cheias de problemas, cheio de defeito e consegue trabalhar estas pessoas e levá-las a expor, usar o que elas têm de melhor, de potencial. Jesus pegou um grupo de 12 homens desacreditados e conseguiu extrair o melhor destes homens que entraram para a história. E outra coisa que eu destaco em Paulo era a modéstia. Paulo ele não tinha em momento nenhum a pretensão de ser o mais renomado, destacado líder do seu tempo. Do contrário, o foco de Paulo era investir em pessoas, qualificar, capacitar, delegar autoridade, para que elas estivessem aptas para o glorioso ministério que Deus havia confiado a elas. Paulo é um grande exemplo de liderança a ser observado. Paulo, um mestre inspirado. A fonte de inspiração de Paulo era o Senhor Jesus. Ele recebia revelações diretas do trono de Deus e as repassava aos novos obreiros. Ele os ensinou a lidar com as pessoas mais velhas e mais novas. Orientou-os também quanto à gestão de crise no seio da igreja e de como resolvê-las. Deu-lhes o suporte doutrinário a fim de refutar as heresias e falácias dos falsos mestres. Paulo foi um mestre inspirado. Por quê? Observa, imagina você ter um mestre, um pastor, cujas revelações lhe são comunicadas direto do trono de Deus. Assim foi Paulo, irmão. Paulo recebia do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus, as revelações, tal qual Moisés, no Antigo Testamento, que Deus se comunicava para ele, trazendo as diretrizes a serem repassadas para o povo de Israel. Assim foi na vida de Paulo, ele foi inspirado. O próprio Deus se revelava a ele, o próprio Jesus trazia a ele revelações, e é por isso que Paulo pôde doutrinar, qualificar e ensinar os seus discípulos como saber lidar, gestão de pessoas, gestão de crise, lidar com pessoas mais velhas, lidar com pessoas mais novas, como fazer a gestão de conflitos na casa de Deus, porque a igreja tem pessoas de personalidades distintas, de criação, tem uns mais exaltados, tem uns folgados, tem uns sem noção,
tem gente assim de tudo quanto é tipo. Então o obreiro, ele tem que saber como lidar com cada tipo de pessoa. E Paulo, ele ao longo desses 3 anos, ele ensinou os seus pastores, os seus discípulos, a lidar com essa situação. E Paulo também deu para eles, irmãos, o suporte doutrinário, que é isso, ele tinha revelações do Senhor para falar acerca de casamento, criação dos filhos, de falar de ministério, dos dons espirituais, a gestão dos dons espiritual, gestão de crise instaurada no seio da igreja. Então, Paulo, ele era de fato um líder inspirado, que inspirava os seus discípulos a produzir cada vez mais e mais e dar de si o melhor na obra de Deus. O legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. Nós já demos uma pincelada aqui, que Paulo deixou um legado doutrinário. Meu amado, os apóstolos, eles andaram com Jesus durante 3 anos e meio. E eles ensinaram que, quando a Bíblia fala da doutrina dos apóstolos, era a doutrina que eles haviam recebido de Jesus enquanto Jesus estava em vida com eles. Mas no caso de Paulo, ele não esteve com o Senhor Jesus durante os 3 anos, como nós já aprendemos no decorrer desse trimestre. Mas ele recebeu de Jesus revelações e doutrinas, conhecimento, ele conheceu a mente de Deus que repassava e comunicava. Então, Paulo deixou um legado doutrinário. Paulo falou acerca da doutrina do Pai, doutrina do Filho, a doutrina do Espírito, ele fala a doutrina da conversão, batismo no Espírito Santo, dons espirituais, o fruto do Espírito, escatologia. Paulo fala do arrebatamento. Então ele deixou um legado doutrinário, não somente para a sua época, mas também para a nossa. É o que nós vamos aprender nesse tópico. A advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Alguns judeus convertidos queriam impor a lei de Moisés como condição de salvação. Paulo declarou que a salvação é fruto da graça de Deus e que ninguém fora salvo até então por observar a lei. Alguns cristãos vindos do gnosticismo ensinavam que o corpo em si era de todo mal. Para eles seria impossível Jesus ter vindo em corpo físico ou ressuscitado em um corpo. Mais uma vez, Paulo teve que refutar esta aberração e, por sua vez, declarou que o corpo é templo do Espírito. Nós vamos observar aqui que Paulo ele teve que refutar algumas heresias que estavam se introduzindo dentro da igreja. Nós já estudamos na lição anterior que Paulo ele veio refutar os judaizantes. Os judaizantes eram judeus que eles já estavam habituados com a lei de Moisés. Mas os primeiros cristãos a se converter foram os judeus. E os judeus, irmãos, que arrumaram muito problema para Paulo no campo missionário. Quando Paulo foi pregar para a igreja em Gálatas, posteriormente, quando ele se retira, muitos judeus foram ali naquela igreja e queriam impor sobre eles a lei de Moisés, dizendo que eles tinham que se aceitar a lei de Moisés, fazer a circuncisão, guardar os dias santos, preservar as coisas, a dieta alimentar dos judeus, ou seja, iriam torná-los judaizantes, ou seja, eram aqueles que, embora fossem gentios, se convertiam ao judaísmo. E Paulo refutou esta falácia, porque ele dizia que nenhum judeu, nem homem nenhum foi salvo por observar a lei. A lei apontava para a vinda do Cristo, do Messias, que a salvação é pela graça, é dom de Deus e não é baseada na meritocracia humana de observar a lei. Outro grupo com o qual Paulo teve que lidar eram os judeus gnósticos ou os cristãos gnósticos. O que é isso? Era uma filosofia que apregoava muitas coisas que iam contra a fé cristã. Por exemplo, os gnósticos, eles afirmavam que o corpo
ele era de todo mal, que quando a pessoa morria, o espírito daquela pessoa se libertava do corpo, porque o corpo era mau e por isso eles ensinavam que era impossível que Jesus tivesse vindo em um corpo humano, porque eles compreendiam que o corpo era de todo mal e por isso ensinavam também que Jesus não havia ressuscitado em um corpo físico. Esta doutrina, ela nega a redenção do homem através da morte do Filho de Deus. E Paulo veio refutando. E como Paulo refutou isso? Falou, olha, não sabeis vós que o vosso corpo é templo, morada e habitação do Espírito Santo? Meu querido, Paulo ele veio refutando as falsas doutrinas que desvirtuavam a verdade bíblica. Então, Paulo sempre esteve ali trazendo esclarecimento e com muita autoridade, meu amado, vindo de Deus refutar essas heresias e falácias dos falsos mestres. O compromisso de Paulo com o Senhor. Uma boa oratória pode até impressionar a plateia, mas é o testemunho de vida do pregador que irá influenciar o ouvinte, seja para o bem ou para o mal. Paulo detinha uma oratória poderosa, pregava com fervor e ensinava com muita autoridade. Ele não se preocupou em ser aprovado por homens, mas por Deus. Sua vida era a mensagem silenciosa que todos podiam ver. Ele viveu em humildade e em tudo foi sincero para com homens e com Deus. Como nós sempre temos falado, uma boa oratória, ela impressiona a plateia, os ouvintes, multidão. Mas é o testemunho de vida do pregador que irá de fato influenciar o ouvinte, seja para o bem ou seja para o mal. Nós conhecemos pessoas que têm uma boa oratória, um poder de persuasão muito grande, mas o testemunho de vida dele, no casamento, na vida íntima, nos negócios, nos empreendimentos, não condiz com a mensagem que ele prega. É muito bom para pregar e é péssimo para viver. Paulo, ele muito mais do que pregar, ter uma boa oratória, uma persuasão muito grande, um conhecimento bíblico, ele tinha um compromisso com o Senhor. Paulo, ele não mudava o discurso para agradar homens. Certa feita ele falou, olha, se eu buscasse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Ou seja, tem momento que não é possível agradar, tá bom, meu querido? Quem busca agradar homens, ele vai acabar desagradando o Senhor. O compromisso de Paulo, meu irmão, é com aquele que o chamou, é com aquele que o vocacionou. Paulo, ele detinha uma oratória muito poderosa e ensinava com autoridade, mas acima de tudo, irmãos, o testemunho de vida. A vida de Paulo era mensagem silenciosa que todos podiam ver. Ele viveu em humildade, trabalhou com as próprias mãos, ele viveu o que Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O líder, meu amado Paulo, ele dizia para os seus seguidores, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, não tem aquele discurso assim, não, vocês não olham para mim não, vocês olham para Jesus, eu sou muito falho. Meu irmão, isso aí é um perigo, é uma falácia muito grande. As pessoas vão olhar mesmo para o pregador, as pessoas vão olhar mesmo para a vida do pastor, porque ele é uma vitrine, ele é o cartão de apresentação. Nesse sentido, Paulo, ele era totalmente comprometido com o Senhor Jesus. Sua vida era uma mensagem que as pessoas conseguiam ler. Ou seja, às vezes as pessoas não vão até a nossa igreja para assistir os nossos cultos e ouvir as mensagens. Mas quando estamos na faculdade, no trabalho ou em casa, na rua, as pessoas têm que olhar para nós e ver que há algo de fato diferente em nossas vidas. A nossa vida é uma mensagem que o mundo
tem que ouvir e precisa ouvir. Amém, queridos? E para isso nós precisamos ter, de fato, compromisso com o Senhor. Paulo apela aos líderes. Antes de partir, Paulo fez um apelo àqueles líderes. Ele estava para partir e eles dariam continuidade ao trabalho. Veja só, Paulo trabalhou esses homens ao longo de 3 anos. E antes que ele partisse, nunca mais voltaria, Paulo sentia que aqueles eram como filhos para ele. E ele sentia o peso de ir embora e não mais vê-los, e estava demasiadamente preocupado com o futuro deles, mas confiado no Senhor. Então Paulo faz um apelo a que eles seguissem o seu mesmo exemplo de retidão, integridade, de caráter, de zelo, dedicação à obra de Deus, para que eles não se tornassem mercenários, para que eles não pregassem o evangelho por causa do dinheiro, por causa do prêmio. Então Paulo vem fazer ali um apelo a estes líderes sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. O dinheiro em si não é mau, mas se alguém se relaciona com ele de forma inadequada, ele se torna uma maldição para a sua vida, sua família e ministério. É lícito o desejo de uma melhor qualidade de vida, mas quando esta se torna sua prioridade de vida, é sinal de que alguma coisa está errada. Aprove ao Senhor dar aos salvos um galardão. Quem abrir mão das vantagens desta vida para pregar o evangelho será honrado na eternidade pelo Senhor. Paulo faz um apelo, meu amado, àqueles líderes quanto ao desprendimento. O que é isso, irmãos? É porque quem lança a mão do arado não pode olhar para trás, tá bom? Aquele que foi chamado pelo Senhor, vocacionado, primeiro foi perdoado seus pecados, foi lavado, remido no sangue de Jesus, foi salvo em Cristo, batizado no Espírito Santo, revestido de poder, dons espirituais e dons ministeriais. Olha onde a pessoa chegou. Aí ele foi chamado pelo Senhor, ele tem que ter desprendimento, ele não pode ter nada nesta vida que venha entrar em conflito com a sua chamada ministerial. Aqui eu passo na seguinte colocação que o dinheiro em si, irmãos, ele não é mau não, o dinheiro ele é bom. Agora, se alguém administra o dinheiro ou se relaciona com os bens e com o dinheiro de forma inadequada, esse dinheiro pode se tornar uma maldição na vida desta pessoa, na sua família e até no seu ministério. Aí é lícito, irmãos, um pastor, um evangelista, um missionário, ele ter o desejo por uma melhor qualidade de vida. Todos nós temos isso. Agora, se esse desejo ele for a prioridade de um obreiro, de um missionário, alguém que Deus chamou para a seara e passa dificuldade, passa escassez, passa privacidade, Paulo passou por tudo isso, irmãos. Então, Paulo chama eles a se doarem, a não se apegarem às coisas desta vida que impede. Quando Jesus chamou os apóstolos, ele disse, olha, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Então, aquele que foi chamado para o ministério, irmãos, ele não pode ter na qualidade de vida a sua razão de vida, meu querido. A razão da sua vida é o Senhor Jesus, é a chamada, é o ministério que Deus colocou na sua mão. E quando ele não consegue enxergar isso, ele quer muito conforto, muitas regalias, muito dinheiro, plano de saúde, casa, carro. Eu não estou dizendo que isso é pecado, irmão. Mas quando o obreiro tem isso como uma prioridade, como meta de vida, ele não vai conseguir cumprir. E o Senhor prometeu galardão, meu amado, para aqueles que abrirem mão das vantagens desta vida. Aí nós vamos pegar Paulo, que foi um exemplo de alguém que se desprendeu, que trabalhava com as próprias mãos para não ser pesado a ninguém.
a estas pessoas o Senhor há de honrá-las na eternidade. E o que me preocupa é as pessoas que querem receber uma dupla honra, tanto nesta vida como na eternidade. Aí a pessoa tem que escolher o que ele quer realmente. Amém, queridos? Sobre o cuidado pessoal do obreiro. Há muitos obreiros que se encontram prostrados, esgotados, depressivos e com sérios problemas de saúde. Não se pode espiritualizar tudo, pois há questões que envolvem a mordomia do corpo, da alma e do espírito. Deus estabeleceu para o corpo o alimento e o repouso. Quando estes não são observados da maneira correta, o corpo, a mente e as emoções de uma pessoa padecerão por vários males e doenças. Um perigo muito grande, meu amado, para um obreiro, irmãos, alguém que é chamado para estar à frente de um rebanho, é o descuido com a sua saúde física, mental, espiritual e emocional, tá bom, meu amado? Nós vemos aí, pastores com depressão, pastores com estafa, prostrado, esgotado, depressão, com problemas cardíacos, problema de diabetes, meu irmão. Isso aí, o diabo está furioso, eu peguei a diabetes, mas não é o diabo que come massa exageradamente, que come gordura, que come fritura, que fica no sedentarismo. Aí a gente não pode espiritualizar. Não, foi da vontade de Deus. Uns jogam a culpa em Deus e outros jogam a culpa no diabo. Não era do propósito de Deus que ele morresse de ataque cardíaco, de câncer, não. Às vezes as doenças, elas vêm por aquilo que nós comemos. Há quem diga que nós somos aquilo que comemos, meu amado. Por isso que a gente não pode espiritualizar tudo, porque há questões que envolvem a mordomia do corpo. Hora para deitar, hora para alimentar, fazer exercício, fazer uma caminhada, eliminar alimentos com excesso de açúcar. Então a pessoa precisa entender a mordomia do corpo, a mordomia da alma e a mordomia do espírito. Deus deixou aí o alimento, meu amado, o alimento e o descanso, tá bom? Nós vemos lá que Deus ele não precisa de descansar, mas lá em Gênesis vai dizer que no 7º dia Deus havia descansado de todas as suas obras. E Deus estabeleceu descanso para o homem, e não o homem para o descanso. Ou seja, o homem trabalha, ele precisa descansar, tirar tempo para a família, tirar tempo para os filhos, ele precisa cuidar de si mesmo. E quando ele não observa esta mordomia do corpo, da alma e do espírito, meu amado, o que vai acontecer? O corpo, a mente e as emoções de uma pessoa poderão padecer por muitos males e doenças. A depressão não vai ser demônio, a pessoa está possessa, não, meu irmão. A alma também ela dá estafa. A depressão é um sinal de cansaço, de desgaste profundo da alma, das emoções que precisam ser tratadas. Noites de sono sem dormir, ansiedade, meu amado, isso tudo gera o quê? E o estresse vai gerar o quê? A ansiedade que vai desencadear a depressão. Eu estou fazendo um tratamento de depressão há um ano, porque eu passava noites sem dormir, esgotado, cansado, sedentário. Eu tive que aprender novos hábitos, pedalar uma bicicleta, fazer natação, tomar medicação, mudar a minha dieta alimentar para cuidar do meu corpo. Depois eu morri, Deus, cheguei aqui porque era o meu tempo. Deus vai falar, meu filho, não era teu tempo não, mas tu não aprendeu a mordomia do corpo, agora tu chegou aqui antes da hora. Então, meu amado, muitos obreiros não se cuidam. Não, primeiro o reino de Deus, Deus proverá, Deus nos deu livre-arbítrio para nós cuidarmos do nosso corpo da maneira correta. Até Jesus dormiu e descansou, e ele levou os discípulos dele também para descansar. Se Jesus descansou, eu não sou melhor do que ele. Mas também, meu amado, ficar só dormindo, só descansando, aí é o outro extremo da moeda, amém? Glórias a Deus. Sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus. Sempre surgirão lobos travestidos de ovelhas em nosso meio.
Mas o maior problema é não saber como identificá-los ou, pior, não deter o conhecimento ou a coragem para refutá-los. É preciso observar se a conduta de alguém está condizente com aquilo que prega e ensina. O lobo deturpa a sã doutrina e prega o que a plateia quer ouvir. Seu compromisso é com aqueles que o pagam e não com aquele que chama. Quando Paulo fala de homens cruéis, lobos vorazes, lobos cruéis, ele está usando o léxico verbal do pastor e as suas ovelhas. Naquela época, nós sabemos que o pastorear era cuidar da ovelha, dar a ela alimento, proteção e segurança. Então, Paulo ele considera a igreja como ovelhas, os obreiros como pastores, cuidando destas ovelhas, que têm que estar atentos ao ataque de lobos vorazes. Então, Paulo já tinha essa preocupação lá naquela época, que no meio deles surgiriam homens que queriam deturpar a sã doutrina, homens que queriam corromper o coração dos fiéis. Então, Paulo já estava preparando para estes homens terem o cajado de Deus, que é a autoridade de refutar, de confrontar e discernir estes lobos. Sabe por quê, irmãos? Lobos vorazes, enganadores, nós sempre teremos no nosso meio. Seja na Assembleia, na Presbiteriana, na Batista, na Metodista, Deus é Amor, na Maranata, sempre vai haver lobos travestidos de ovelha. Mas o grande problema que eu vejo, sabe o que é? É quando a igreja perde a capacidade de identificar, discernir o lobo. Que o lobo vai atacar, sim, que Satanás vai se levantar, sim. Mas o negócio é descobrir, aí nós precisamos do quê? Do discernimento do Espírito, que é a capacidade de identificar. O pior pode acontecer, é não ter autoridade moral e conhecimento bíblico, doutrinário e até secular, para refutar os falsos lobos, que adentro da igreja vem trazendo filosofias humanas, teologia de gênero, dizendo que homem com homem, mulher com mulher não tem problema, teologia da libertação, teologia do triunfalismo e teologia da inclusão, que Deus ama todos e permite que as pessoas venham viver a sua vida do jeito que querem. Então o problema é, primeiro, não saber identificar o lobo. Segundo, não ter autoridade moral para confrontá-los, porque às vezes a pessoa tem um telhado de vidro, está cheio de problema, está cheio de pecado, está cheio de falha e quer repreender alguém que está errado também. Então a pessoa tem que ter discernimento de espírito, autoridade moral e autoridade de Deus, conhecimento bíblico e pode dizer uma coisa, tem que ser muito macho, corajoso, bater de frente e refutar. E às vezes está faltando isso no nosso meio. É preciso observar, meu amado, não somente a pregação de uma pessoa, é preciso observar se a vida dela, nas redes sociais, na vida pessoal, na vida financeira, em todas as áreas da sua vida, estão condizentes com aquilo que ela prega e com aquilo que ela ensina. Nesses tempos de pastores itinerantes, de pregadores itinerantes, às vezes a gente traz aquela pessoa para pregar num congresso, num simpósio, numa festividade, às vezes não sabe nem a vida dessa pessoa, a vida pessoal, a vida íntima, o casamento. É por isso que a gente tem que ser muito criterioso, meu amado. Sabe por quê? O lobo, ele não vem com garras de lobo, aparelho, ele vem com cara de ovelha. E só com o tempo é que ele se dá a revelar quem ele é. O lobo, ele vai deturpar a sã doutrina e ele prega para agradar a plateia, aqueles que
pagam o cachê, que dão ofertas gordas. É por isso que Paulo, ele não procurava agradar a homens. O lobo, ele sempre vai trazer uma mensagem que a plateia vai se agradar, vai ficar satisfeito, porque não fala de pecado, não fala de impureza, não fala de imoralidade, fala só bênção, chegou o anjo, dá uma rajada de línguas estranhas, e declara bênção espírito material, bênção financeira. O lobo, ele não tem compromisso com o Senhor, ele não dá cajado para a igreja, ele só vai trazer pregação para massagear o ego do crente. Já o verdadeiro pastor, ele dá cajado, ele puxa a orelha da ovelha, ele chama para perto dele. Há uma diferença, tá bom, meu amado? Meu amado, encerramos aqui a lição de hoje. Que o Espírito de Deus venha completar do seu coração aquilo que não nos foi possível em virtude do pouco espaço de tempo e até da minha limitação, porque meu conhecimento não é tão profundo. Mas que o Espírito Santo venha agregar esse conhecimento à sua vida. Quero te fazer um convite muito especial. Quero convidar para você fazer parte dos 300. O que grupo é esse? O grupo dos 300 são aquelas pessoas com as quais eu compartilho este material em PDF. Eu lanço esse material sempre aos domingos e ao sábado, um dia antes da lição, eu estou fazendo uma live às 19 horas nesse canal. Com estas pessoas eu compartilho esse material em PDF. Eu não tenho 300 pessoas, tinha pouco mais de 100. E alguns até pararam no meio do caminho por razões que só Deus sabe. Mas eu quero te convidar a fazer parte desse grupo. E as pessoas que fazem parte desse grupo, elas assumem com a gente, conosco, um compromisso mensal de 30, de 40, de 50, de 60, aquilo que estiver ao seu alcance, aquilo que Deus propõe no seu coração. Nós estamos aí há 5 anos, 6 anos pregando, ensinando a palavra de Deus. E nós não temos recursos, esse canal ele não é monetizado no YouTube, eu não ganho por visibilidade. O que eu tenho até aqui são alguns irmãos que se apresentaram para nos ajudar, mas o grupo é muito pequeno e se você foi abençoado por esta mensagem, por este ensino e gostaria de ter esse material em PDF, para você compartilhar com o superintendente, com o pastor da igreja, com o professor da escola dominical. Você pode compartilhar com várias pessoas. Você pode abençoar muitas igrejas e muitos ministérios. E se você compreende que esse trabalho é de Deus, está aí o número do meu telefone no rodapé, me manda uma mensagem no privado, eu vou ter o prazer de te orientar, eu vou te passar o número do Pix, da minha conta, e semanalmente estaremos compartilhando esse material. Amém, amado? Vamos orar? Eterno Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de aprendermos juntos da Tua Palavra. A Ti, meu Deus, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Toma nossas vidas nas Tuas mãos, dá-nos a graça de sermos fiéis ao Senhor por toda a nossa vida até o dia em que o Senhor virá por sobre as nuvens. Santifica-nos, ó Pai, ensina-nos a nos desprender daquilo, ó Pai, que nos impede de sermos santos, consagrados e dedicados ao ministério que o Senhor nos confiou. Ensina-nos a amar o Teu reino, amar a Tua obra e nos desprendermos cada vez mais daquilo que nos prende, daquilo que nos impede. Pai, nós te agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Em caso de arrebatamento, eu já vou dizendo, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. É isto mesmo, mas não fica triste não. Em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui para a próxima lição. Porque em caso de arrebatamento, eu encontro com você por sobre as nuvens. E quem é que vai estar lá no alto, lá no topo? Ele mesmo, o amado das nossas almas.
Fique na paz, Deus te abençoe, em o nome de Jesus. Amém.